A segunda temporada de A Casa do Dragão funciona quando se assume como realmente uma novela mexicana com os dramas familiares, com toda a questão da preparação da Dança dos Dragões, mas quando ele tenta se conectar de alguma forma com a série original do Game of Thrones, aí é que mora o problema. Bem-vindos a mais um vídeo, vamos conversar um pouco sobre essa temporada nova de House of the Dragon, mas antes, se você chegou agora nesse canal, se você nunca conheceu esse canal, eu convido vocês a se inscreverem no canal aí, ativar o sininho das notificações para não perder as notificações dos próximos vídeos, compartilharem o vídeo com seus amigos e deixarem bastante like, porque isso dá uma força pro canal e pro vídeo e ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas que queiram conhecer o canal e ver a minha opinião sobre esta série. Enfim, vamos lá. A temporada nova aí de House of the Dragon, né, ou A Casa do Dragão, que chega aí para adaptar a segunda parte do que vai realmente acontecer dessa guerra da Dança dos Dragões, e que eu já posso dizer claramente que eu acho que ela é uma temporada que eu consigo ver que ela melhorou muita coisa da primeira temporada no sentido da produção da série em si. Eu consegui sentir que essa temporada nova, que ela teve uma espécie de produção muito maior no orçamento dela, então você consegue ver todo o trabalho de sets, como que eles construíram os cenários da série, como que até as próprias atuações de alguns personagens parece que melhoraram um pouco de uma temporada para outra, e eu consigo claramente ver como o escopo dessa série cresceu muito rapidamente, sabe? Porque se a gente vê a primeira temporada, ela era uma primeira temporada muito focada ali sobre a juventude da Rhaenyra, sobre as motivações que faria a Rhaenyra se rebelar contra a Alicente, toda aquela questão da Alicente botar o Aegon como o futuro rei depois do Viserys e tudo mais, e você ter toda aquela questão de que a primeira temporada parecia realmente uma novela mexicana, uma novela tipo SBT, assim, não da SBT, mas tipo uma novela com drama familiar, sabe? Essa segunda temporada aqui, quando ela se assume realmente como uma grande novela, eu acho que ela funciona muito bem. Mas quando ela tenta se conectar com coisas que fizeram Game of Thrones cair em tentação, no caso, encerrar Game of Thrones daquela maneira que foi, eu acho que aí é que mora o problema desta série aqui. Porque se você tenta buscar coisas que vieram do Game of Thrones, você tenta conectar essa série de alguma forma com a série original, obviamente você já tem um problema muito sério aqui, que Game of Thrones, a gente sabe como a Guerra dos Tronos terminou, a gente sabe que não foi um final amado por ninguém, todo mundo odiou o final, eu também digo com a maior clareza do mundo que pra mim o final de Game of Thrones é um dos mais decepcionantes que eu já vi em alguma série na vida, porque vai contra tudo aquilo que a série vinha construindo desde então, sabe? Eu acho que House of the Dragon, ele cai numa armadilha muito perigosa de que ele tenta conectar coisas com Game of Thrones, só que ele esquece que o final do Game of Thrones não foi um final bom, não foi um final positivo, não foi um final satisfatório para aquela história toda. Eu acho que quando você vem aqui no House of the Dragon, você vai ter personagens aqui, você tem um lado dos pretos e o lado dos verdes. Eu acho que, de certa forma, as atuações aqui da série estão muito boas, sabe, da temporada como um todo. Eu acho que a Emma Darcy, ela continua boa como a Rhaenyra, só que eu acho que fica claro que a Rhaenyra não tem muito o que fazer durante essa temporada. Ela faz muitas bocas, muitas reações, e ela não age, sabe? É uma personagem que ela não tem muito... Ela não age muito durante a temporada. Ela não tem muito o que fazer durante a temporada, a não ser ficar buscando conselhos para a personagem da Mysaria, que tá aqui nessa temporada, ou ficar reclamando que ninguém dá atenção para ela, que ninguém dá ouvidos a ela, de que ela quer ir pra guerra com o dragão dela, e fica todo naquele lance e tal, mas ela não age em momento algum, sabe? Daí quando a gente vem pra história do Matt Smith como o Daemon Targaryen, é outro grande problema da série, porque o Daemon, ele era um personagem muito bom na primeira temporada, ele era um personagem muito bem aproveitado, ele tinha uma frieza no personagem, uma rebeldia, uma impulsividade que fazia a gente gostar do Daemon do Matt Smith. Eu acho que aqui nessa segunda temporada,
eles tentam focar esse lance dele tá em Harrenhal lá, mas, cara, fica a temporada inteira mostrando coisas que a gente já viu do personagem, coisas que a gente já sabe sobre o personagem e coisas que não evoluem o personagem. Muito pelo contrário, eu acho que o Daemon, ele termina essa temporada onde ele começou lá no começo, no caso de ser aquele personagem que ele termina essa temporada sem ter evoluído de alguma forma, sem ter mudado de alguma forma. Eu acho que quando a gente vai, por exemplo, o lado dos verdes, a gente tem muitos personagens que, de certa forma, deram uma boa evoluída, sabe? O ator que faz o Aegon 2, eu tava super preocupado de que ele poderia talvez parecer um Joffrey do Game of Thrones aqui, mas é muito bom o quanto o Aegon 2 aqui, ele tem uma impulsividade, ele é aquele personagem que faz merda o tempo inteiro, que não sabe o que ele está fazendo ali naquela situação como rei, e você vê claramente como o ator ele consegue implementar muito bem essa atuação do personagem. Eu acho que eles deram uma característica muito diferente do Aegon dos livros pro Aegon da série, sabe? Eu acho que é interessante isso, porque a gente também vai pro Ian Mitchell fazendo o Aemond, e é outra coisa que, cara, ao longo da temporada inteira, o Ian Mitchell como o Aemond foi melhorando a cada episódio. Você vê nele toda a caricatura de vilão, toda a psicopatia que o Aemond tem nos livros, e principalmente o Ian Mitchell, eu acho que ele entrega uma atuação que é muitas vezes aquela atuação pela expressão, aquela atuação que muitas vezes diz muito só pelo olhar carrancudo, aquele olhar arrogante, aquele olhar de psicopata mesmo, sabe? De quem quer ferrar e quer matar todo mundo da forma que ele quer fazer. E você tem muitos personagens aqui, a própria Alicent, a Olivia Cook, eu acho que ela tá bem na série aqui nessa temporada. Eu só acho que a personagem dela fica naquela coisa de que ela se perde um pouco, não é que ela se perde, mas ela fica um pouco sem propósito ao longo da temporada, sabe? Ela tenta buscar um novo propósito para ela, só que vira naquela questão de tipo, qual vai ser o meu destino? Qual que vai ser o caminho que eu vou seguir daqui para frente? Eu vou ficar do lado dos meus filhos ou eu vou ficar do lado da Rhaenyra? Como que vai ser esse lance todo, sabe? Então acho que assim, é uma série, essa segunda temporada, acho que ela surfa em desenvolver muito bem alguns personagens que talvez não foram tão bem desenvolvidos durante a primeira. Eu acho que ele melhora muito bem as atuações de alguns personagens aqui, dos atores. Só que eu acho que a série cai, às vezes, em umas armadilhas muito óbvias do roteiro, de que eles querem tentar adaptar o livro, e a gente sabe que o livro do Fogo e Sangue é um livro enciclopédico, é como se fosse uma Wikipédia, não é um livro contado numa narrativa lógica, uma narrativa normal. Ele é uma narrativa de fatos, de relatos, de coisas que são ditas o tempo inteiro pelos personagens que estão no livro, sabe? Então a gente não tem como saber muito bem se cada coisa que aconteceu realmente foi da maneira que aconteceu ou se é a versão de um autor que está contando aquela história baseado no que ele acredita. Eu acho que na série eles estão tentando explorar muito bem essa questão do livro, de tentar adaptar algumas coisas parecidas com o que aconteceram no livro, só que tentar, como adaptação, fazer algumas coisas novas. Eu acho que o que acaba deixando muita gente brava é que algumas adaptações que eles tentam fazer aqui é para humanizar personagens como a Rhaenyra e a Alicent. Eu acho que isso está deixando a internet pavorosamente puta, tá deixando todo mundo muito à flor da pele de tipo, que estão estragando meu livro, que estão estragando a House of the Dragon, que não tá mais sendo a série que estava adaptando bem o livro na primeira temporada, mas eu acho que faz parte daquela questão de, tipo, a série apresentou essas duas personagens de uma maneira diferente dos livros, então não tem como você seguir com as duas personagens extremamente vingativas, extremamente venenosas, como elas são no livro, sabe? Então acho que de qualquer forma, querendo ou não, pro bem ou pro mal, eu acho que a série ela tenta adaptar coisas do livro, mas de alguma forma que ela tenta não estragar o que está escrito lá, mas às vezes ela acaba caindo nas próprias armadilhas das suas próprias adaptações novas, das suas próprias coisas que eles tentam botar ao longo da temporada e que às vezes fica sem resolução de conflito, resolução de plot e resolução de alguns núcleos que não são muito bem resolvidos ao longo da temporada. Então eu acho que no final das contas, acho que essa segunda temporada de House of the Dragon,
eu não vejo ela como uma temporada ruim. Eu não acho que ela é uma temporada ruim. Eu acho que ela é uma temporada que ela, infelizmente, acaba caindo em algumas armadilhas que ela mesma cria e que, de certa forma, chega num final em que nada disso é resolvido. É mais uma temporada que ela prepara o terreno para a próxima temporada. Prepara toda essa guerra que a gente só vai ver daqui 2 anos. E eu acho que isso talvez é um grande problema. E principalmente, se a série continuar tentando conectar coisas com Game of Thrones, isso vai ser o declínio de House of the Dragon, porque eles não podem de maneira alguma querer conectar coisa com Game of Thrones, porque a gente sabe que o final de Game of Thrones foi uma bosta, isso daí não é segredo para ninguém, e eu espero de verdade que essa terceira temporada, daqui 2 anos, eles reconsiderem algumas coisas, vejam o que deu certo, o que deu errado, e repensem algumas ideias, sabe? E vamos ver, né? Deixem nos comentários o que vocês acharam aí da segunda temporada de House of the Dragon. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, falou e tchau!